Olá, tudo bem? Estamos nós aqui mais uma vez para desfazer as heresias. Desfazer as heresias no seu canal Sã Doutrina. Estamos aqui porque com certeza mais uma heresia detectada. E heresia é perigo. Então nós vamos ouvir agora aqui um rapaz que tem muito para não dizer. Então nós vamos ouvir aqui a heresia que ele está falando e nós vamos aqui refutá-lo através das escrituras. Vamos lá. Tem um irmão aí, coitado, ele tá perdido, que pastor não é, pastor é Jesus. Ele fala que é pastor, ele rotula, né? Que ele é pastor Jada. Deixa eu falar Vamos já falar sobre pastor, tá? Mas vamos continuar o que é que o Vicente não deveria falar. Pra você, ele tá falando aí que o livro de Tiago é para nós hoje, aplicando, não. O livro de Tiago foi escrito para as 12 tribos de Israel. Você é de qual tribo, irmão? Infelizmente, irmão, as poucas letras te fazem delirar. Se for nessa linha de raciocínio que você está dizendo aí, então a carta de Tessalonicense já não seria uma carta usada para mim e nem para você e nem para a igreja contemporânea. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo escreveu, ele disse: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, a carta de Tessalonicense também não serve para você. Se for nessa linha de raciocínio também, que você também está dizendo, então nós temos também que descartar, meu querido, a carta que Paulo escreveu aos irmãos de Colossenses, porque ele disse: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Então, essa carta também não deveria de maneira nenhuma ser usada por você. Por quê? Porque segundo a sua teologia, segundo a sua linha de raciocínio, essa carta deveria ser só dos irmãos que estavam na cidade de Colossos. Também a carta de Pedro, o apóstolo Pedro, também não poderia ser para você, porque segundo o apóstolo Pedro, ele estava escrevendo aos estrangeiros dispersos que estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitinia, que seria justamente o povo que habitava na região da Galácia, onde os irmãos de Gálatas estão lá, que fica hoje na Turquia. Então, essa carta de Pedro também, segundo essa sua linha de raciocínio, também você não deveria usá-la, porque também ela não serviria para você. Seguindo ainda essa sua linha de raciocínio totalmente enrolada e embaraçada, a carta de Filipos também não poderia ser direcionada a você, porque o apóstolo Paulo e Timóteo e o servo de Jesus Cristo estavam escrevendo a todos os cantos aos santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Então essa carta seria exclusivamente para o povo que morasse na cidade, lá em Filipe. Outro também, se seguíssemos essa linha de raciocínio que você está trazendo acerca da carta de Tiago, também a carta da Galácia também não poderia ser usado por você, porque Paulo, o apóstolo, disse: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Carta de Gálatas também já não serviria para você. Poderia também falar de outras cartas também. Vou deixar essa última ainda aqui para você pensar bem. A igreja de Éfeso, Paulo escreveu: olha, irmãos, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Segundo a sua lei de raciocínio, segundo a sua não teologia, essa carta de Éfeso também não poderia servir a você.
Então, qual é o problema? É que você precisa aprender, estudar, procurar conhecer as Escrituras. E o grande problema está aí. Dois problemas. O primeiro é aqueles que não leem as Escrituras e interpretam ela aí, sem texto, sem contexto, sem hermenêutica, sem exegese, e acaba falando desculpe, não estou ofendendo o mensageiro, apenas a mensagem. Não estou ofendendo o mensageiro, apenas descreditando uma mensagem que é altamente burra, para não dizer outras palavras, usando um eufemismo. Então, nós estamos dizendo aí para você, exatamente, as poucas letras faltam para você, as poucas letras te fazem, aliás, delirar. Então, eu lhe aconselho a você continuar estudando. A carta de Tiago não era exclusividade das pessoas que estavam ali para as 12 tribos, não. As cartas, elas são universais. Quando Tiago escreveu para aquele momento, mas ele não sabia que estava sendo inspirado, como a carta aos Romanos, como a carta a tantos outros. Então, vamos aprender, vamos estudar para não cair no canal da sã doutrina, batalhando contra as heresias. Mas não era só essa heresia que o meu querido e amado Vicente está levando o mensageiro com a mensagem errada. Também vamos continuar vendo qual é outro erro que o nosso irmão Vicente, errado, enganado, está tentando levar sem saber o que está falando. Mas vamos lá. Lê lá para você ver. Tiago capítulo 1, versículo 1 fala que essa carta, a carta de Tiago todo, era para as 12 tribos de Israel. Já expliquei que não eram para 12 tribos de Israel, exclusivamente. Se for nessa linha de raciocínio, vamos tirar todas as cartas do Novo Testamento. Vamos também tirar, seguindo essa linha de raciocínio, vamos tirar alguns livros do Antigo Testamento, aqueles profecias aos exilados. Mas vamos continuar. E o problema, existe esse rapaz que leva uma mensagem errada por não conhecer as Escrituras, e você, por não ler as Escrituras, aceita também essa mensagem errada. Mas vamos continuar lá desfazendo esse engoldo que ele está engoldando. Tá vendo, gente? É isso que vocês têm que abrir a mente. Ô, irmão Jade, você não é pastor nada, pastor é Jesus. Mesmo assim, era para Israel. Pastor existe. A Bíblia fala lá no livro de Efésios, no capítulo 4, dizendo que Deus deixou para edificação da igreja apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e pastores. Está lá. Também está escrito também: vos darei pastores segundo o meu coração. Então, pastor existe. O que não existe é essa sua mentalidade de você querer ensinar sem ter aprendido, querer liderar sem ter sido liderado. Esse é um grande problema. Uma ovelha desgarrada acaba se desgarrando e arrastando outra desgarrada. Vicente, vamos estudar, vamos meditar mais na palavra, Vicente, porque você está mais enrolado do que papel higiene molhado. A sua mensagem, não você, a sua mensagem. Mas vamos ouvir mais o Vicente. Tá, Cruz. Hoje, irmão, você é irmão em Cristo. Nomenclatura, Vicente, para que nós possamos detectar, diferenciar, decodificar certo tipo de profissão, certo tipo de pessoas, de personalidade, a gente sempre traz uma nomenclatura. Por isso que a Bíblia vai dizer que existe, nem todos são irmãos, nem todos são luz, nem todos são joio, nem todos são trigo, mas a nomenclatura apenas continua sendo irmão, mas é um irmão que exerce um cargo eclesiástes de liderança, segundo a própria Bíblia. Quando o apóstolo não existe isso, então o apóstolo Paulo vai dizer, apóstolo Pedro, aliás, na sua carta dizendo: eu, apóstolo Pedro, presbítero como vocês, ancião, mesma nomenclatura, só traduzido para os nossos dias. Também você vai ver o apóstolo Paulo explicando
como que se levanta um diácono, lá na segunda carta de Timóteo, como se levanta um presbítero. Vai ver também Deus direcionando as 7 igrejas ao anjo. E ao anjo ali, Vicente, não é um anjo com asa, nem anjo literal não, Vicente. Ali, Vicente, é aquele que está responsável, Vicente, pela a congregação. Vicente, te aconselho, procure ver, estudar a mensagem melhor, para que você não embarace a mensagem como sendo um mau mensageiro. Até mais, Vicente. Canal Sã Doutrina. Mas vamos deixar o Vicente terminar de falar o que ele estava falando. Entendeu? E o livro de Tiago era para as 12 tribos de Israel. Amém? Fica... Amém não. Amém não. O livro de Tiago é para os santos de hoje. Senão, não tinha mais necessidade dessa carta. Se fosse exclusivo para eles, não precisava mais ter a carta de Filipenses, se fosse exclusivo para os filipenses, de Efésios, se fosse exclusivo para Efésios, não teria a carta de Gálatas se fosse exclusiva. Então, Vicente, vamos estudar, aprender a mensagem, para a gente não engoldar a mensagem com o mensageiro que não sabe transmitir. Canal Sã Doutrina. Vemos detectando heresia detectada. Heresia detectada é heresia confrontada. Canal Sã Doutrina. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.